Olá, meus queridos, espero encontrá-los todos bem aí, com muita saúde. Bom, em momentos de grande aflição no mundo, catástrofes, guerras, pandemias, as pessoas sempre levantam a questão do sofrimento humano diante da inércia divina e perguntam sempre por que Deus não faz nada, se Ele é bom. Por que permite o sofrimento aos homens? Onde ele está nesta pandemia, que não está vendo o sofrimento e a morte aos milhares que acontecem aí pelo mundo? Bem, essa não é uma resposta simples, né? Muitos homens já escreveram sobre isso ao longo da história, não serei eu que irei solucioná-la. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas visões sobre o tema para nos ajudar a formular melhor nosso pensamento sobre isso. Existe um grupo que vai dizer que Deus ele não existe, porque se existisse um Deus bom, ele não permitiria o mal e o sofrimento dos seus filhos, das suas criaturas. Então, para eles, Deus é inexistente. Já existe um segundo grupo que vai dizer que Deus é real e bom e que o mal só acontece porque Deus não sabe e não controla esse lado ruim da vida, vamos dizer assim. Deus, então, ele não projeta o mal e às vezes ele é até pego de surpresa com estes eventos catastróficos. Essa doutrina, conhecida como teísmo aberto, me parece acreditar então num Deus fraco, um Deus omisso, totalmente diferente do Deus Todo-Poderoso que nós vemos nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, onde tudo foi feito por Ele e para Ele. Já o terceiro grupo, ele vai ao outro extremo e propõe um Deus forte, um Deus soberano, que não só permite, mas decreta o bem e o mal, e por consequência, o sofrimento dos homens. Quando este grupo é perguntado, eles dizem que Deus é tão grande que não precisa dar satisfações às suas criaturas. Ou seja, esse Deus que diz ser bom, decreta o mal e a perdição eterna sem se preocupar em revelar os critérios da sua escolha. Esse grupo, então, me parece que, no mínimo, acredita num Deus incoerente e até injusto, pois cobra dos seus seguidores amor, compaixão e misericórdia, sem ele mesmo dar oportunidade para muitos se salvarem. O quarto grupo, ele vai dizer que Deus é justo e que sabe punir os maus nesta terra e recompensar os bons. O lema deles é: aqui se faz, aqui se paga. Eles pregam então um Deus imediatista. Mas como explicar então a quantidade enorme de malandros e pessoas ruins que morrem na fartura, com saúde e esbanjando o seu dinheiro ilícito por aí? Ou outros tantos trabalhadores honestos que passam por privações e humilhações a vida inteira, né? Quantas pessoas decentes hoje nas filas das quimioterapias. Então é complicado pensar numa justiça apenas agora, e isso não tem o menor respaldo bíblico. O quinto e último grupo que eu queria trazer aqui, ele exime Deus da culpa, ele coloca o mal, projeta tudo sobre o homem. Então eles ensinam que se alguém está sofrendo agora, é porque está pagando o mal de vidas passadas, e que apenas ele próprio, pode piorar ou melhorar sua vida no futuro, dependendo do que fizer hoje. Deus, então, nesse cenário, estaria restrito a um papel secundário. Ele apenas seria um Deus, vamos dizer, contemplativo, apenas olhando as posições que o homem tomaria. O que também fere radicalmente a Bíblia, quando ensina que Deus é o único agente salvador da humanidade e ninguém pode salvar-se praticando boas obras. Cristo é o único salvador do mundo e não compete ao homem esse papel. Muito bem, como sair dessa então? Eu penso que a melhor saída está na Bíblia.
ela não tem problemas em apresentar um Deus soberano que governa sobre tudo, inclusive sobre o diabo e seus demônios. Ou seja, o mal só acontece por permissão de Deus e basicamente por dois motivos: um, punir os maus, e dois, abençoar os bons. É isso mesmo que você ouviu, sim. A perda, as lutas ou as provações que muitos estão passando agora podem sim ser usados por Deus para fortalecê-los na fé, e aproximá-los mais do Senhor em total dependência dele. A Bíblia ensina no Evangelho de João 15:19 que por amarmos a Deus o mundo nos odeia. E em João 16:33 que certamente passaríamos por aflições. O sofrimento para o justo, então, não é uma punição, mas uma identificação com o nosso Mestre, que também sofreu neste mundo injusto e caído. Mas a grande sacada é que a mesma Bíblia que diz que sofreremos também promete recompensa aos fiéis. Em Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Em Romanos 8 vemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. 2 Coríntios 4:16 fala que nossos sofrimentos resultarão em glória eterna aos salvos. Então, queridos, assim como a Bíblia, eu também não tenho problema em ver Deus permitindo o mal, porque Ele tem um plano maior, de bem para os seus filhos lá na frente. É isso que me faz compreender onde Deus está neste momento de pandemia, onde Ele sempre esteve, reinando o universo com seu poder, amor e justiça. Reflita sobre isso, descanse com fé nos braços do Pai. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.